Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Que bom estar aqui com os irmãos, com as irmãs, nesta casa. Gratidão ao pastor Maurício, sua esposa, a pastora Francisca, o pastor José que está lá fora, aos demais obreiros, pastores que aqui se encontram, os irmãos e irmãs. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Minha esposa ministrou a palavra esses dias agora no sábado, no culto de mulheres. Quem estava aqui no dia? Amém. Foi uma bênção, ela gostou muito de ministrar a palavra do Senhor aqui. Aleluia. Está comigo um querido irmão, Gilberto. Faz assim, Gilberto. Está ali comigo, lá da nossa igreja. Está me acompanhando hoje. Minha esposa não veio porque ela toca na igreja. Ela ajuda no ministério de louvor. Obrigado, irmã. Deus te dê muitos filhos, viu? E aí minha esposa, ela ministra na igreja, toca no louvor. Por esse motivo ela não está aqui hoje conosco, mas orando por nós, orando pela igreja aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu busquei uma palavra do Senhor e eu orei: Senhor, o que eu ministro? O que o Senhor quer falar na igreja lá? A Bíblia diz que é o Senhor que alimenta a igreja. Lá no livro de Efésios, o Senhor deixa claro que é o Senhor que nutre e alimenta a igreja dele. Aleluia. E eu busquei uma palavra do Senhor para ministrar nessa noite para os nossos queridos irmãos aqui. E eu quero abrir as nossas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 2. Qual que é o tempo que eu tenho? Qual que é o tempo? Que horas que acaba o culto aqui? Agora é 20 para 7? Não vem falar para mim que eu tenho até meia-noite que eu vou acreditar. Eu fui pregar. Tá ótimo, obrigado. Eu fui pregar numa igreja e fiz a mesma pergunta. O pastor falou: até 10 horas você pode pregar, só que os irmãos vão embora às 9, tá? Eu entendi o recado. Glória a Deus. Eu sou muito amigo da Carol, filha da pastora, do Amaral também. Os irmãos devem conhecer bem também, né? Temos um carinho muito grande por eles. 1 João capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. O pastor Maurício está lá, nos auxiliando com o projetor lá. Podemos ler, queridos? Juntos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. 13 agora. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno, e eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Vamos aplaudir o Senhor da palavra. Aleluia. Aleluia. Eu tenho meu escritório lá na igreja, eu quase não uso muito, mas de vez em quando eu faço algum atendimento. Não sou pastor muito de ficar no escritório, eu gosto de estar ali no convívio com o povo, de abraçar, de visitar. Mais uma irmã pediu para mim que eu ajudasse com os seus filhos, um adolescente, um outro pré-adolescente, e ela descobrindo que além de pastor eu também tenho, eu fiz alguns cursos e sou terapeuta cristão, psicoterapeuta. E aí ela, então, pastor, me ajuda, então, meus filhos estão difíceis, eu não estou aguentando. Compartilhou um pouquinho. Falei, mano, traz os seus meninos, então, para que eu possa conversar com eles.
No caminho, ela foi fazendo terrorismo com os meninos. O pastor vai pegar vocês. Eu contei tudo para o pastor. E aquele terrorismo, né? E o pastor sempre fica com a desvantagem. Conclusão. Eu pedi que entrasse uma de cada vez, né? Um filho de cada vez. Um ficou no corredor do lado de fora. Tem uma escada que desce. E ele ficou ali do lado de fora e entrou o primeiro. Quando entrou o primeiro, eu usei uma estratégia. Eu falei, como que eu vou pegar esse menino e eu vou fazer algo que impacta o coração dele, né? Eu perguntei então para ele, filho, onde que está Deus? Ele encolheu um pouquinho na cadeira, demorou e não respondeu. Eu fiz de novo a mesma pergunta. Filho, onde que Deus está? A minha pergunta era para criar uma interrogação e para que ele gerasse uma introspecção e falasse, Deus está aqui. Se Deus está aí, viva. E aí eu ia entrar com essa palavra, né? Deixa Deus viver através de sua vida e mude as suas práticas, seja obediente à sua mãe. Mas ele não entendeu a pergunta. Eu tive que perguntar pela terceira vez, filho, onde que Deus está? Quando eu perguntei pela terceira vez, ele levantou da cadeira e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ele encontrou o irmão no corredor, o irmão perguntou para ele, o que foi? Deus sumiu e estão jogando a culpa na gente. Mas Deus não sumiu daqui, amém? Ele está aqui neste lugar, quantos creem nisso? Amém, glória a Deus. Quando eu leio essa palavra que nós acabamos de ler e vamos meditar nela, eu penso que o Senhor quer nos ensinar algumas verdades. E quando nós nos abrimos para aprender com Deus, eu tenho que aprender 3 coisas. Primeira coisa que eu tenho que aprender, eu preciso aprender a desaprender. Primeira coisa, aprender a desaprender. Porque o mundo nos ensinou tantas coisas, tantos valores que não são de Deus. Não é de uma mente renovada, não é de um coração sincero na palavra, não tem nada a ver com o reino, com os valores de Deus, é ou não é, irmãos? Tem um monte de crença, um monte de coisas que para o mundo é comum, para você e para mim não são comum, amém? Eu preciso desaprender. Segunda coisa que eu preciso aprender a reaprender. Você acredita que Deus nos ensina algumas coisas que com o tempo a gente perde esses valores? Que às vezes o contato com o trabalho, com o mundo, com as coisas seculares são tão forte que a gente acaba esquecendo alguns valores de Deus, que aí a gente tem que ir para aquela palavra inculcar. Quem lembra dessa palavra? Livro de Levítico, ele fala inculca no teu filho. Provérbios também fala. Então eu preciso reaprender alguns valores, porque no caminho eu acabo esquecendo, não é verdade? Mas terceira coisa que eu preciso aprender quando eu me abro para o Espírito Santo. Terceira coisa, eu preciso aprender a aprender sempre. Quem dá glória a Deus? Aprender a aprender. Você pode afirmar isso para o seu irmão? Para a sua irmã? Sempre aprenda com Deus. Aleluia! Quantos querem aprender aqui? Eu sei que eu sou jovem, me considero jovem, estou com 46. Tem mais velho que eu aqui? Ai, graças a Deus. Eu estou me sentindo jovem. Tem mais novo que eu aqui? Meia dúzia mais novo. Ai, graças a Deus. Mas que desafio tenho eu aqui para ensinar homens e mulheres que têm mais tempo, talvez até de caminhada cristã. Eu vou fazer 10 de maio agora, 27 anos no pastorado. Comecei cedo. 27 anos, 19 anos, derramaram o óleo aqui, que risco, irmão. Mas derramaram o óleo na minha cabeça e eu já era pastor de jovens. Casei aos 20, 25, de 20 para 21 eu tinha, 25 anos eu fiz de casado esses dias, agora estou caminhando para os 26 anos de casado, com a mesma mulher, graças a Deus. É uma luta, irmãos. Eu descobri que casamento, ninguém casa para ser feliz. O Cláudio Duarte, Claudinho, ele diz que você casa para fazer outro feliz. Eu mudei essa retórica.
Me permita, né? Eu não quero ficar imitando só ele. A gente não casa para ser feliz. A gente casa para ser santificado. Não tem ferramenta mais poderosa do que o casamento para bater... Não, bater não, por favor. Para santificar a gente, ou não é? O casamento é uma ferramenta, um instrumento de Deus. Se o ferro afia o ferro, imagina o casamento que não faz. Até para dormir, irmão, Deus está tratando com a gente. Quando o outro ronca, então. Eu sei que vocês não passam por isso. Um dia encontrei minha esposa com um tapão de ouvido. Falei, meu bem, o que é isso? Ela falou, vou gravar para você saber. Falei, meu Deus, o casamento está ajudando demais minha esposa. E a mim também. O casamento santifica a gente. Por isso que eu quero compartilhar sobre algumas verdades hoje que nós precisamos aprender. Eu creio muito que nós somos a geração que está na finalização de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que essas guerras que estão acontecendo, a elevação dos preços, leia Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6 diz que no fim das coisas, na consumação de tudo, nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar um bocado de comida, um pouco de comida. E eu digo para vocês que nós estamos caminhando para essas coisas. Então, nós estamos na brevidade da volta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o Senhor que vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, Ele não pode buscar uma noiva menina, uma noiva criança. É ou não é? Você daria, quem tem filho criança aqui ainda? Você daria o seu filho criança, sua filha, de casamento para um adulto? Se aciona a polícia, é ou não é? Que pedofilia é essa? Que porcaria é essa? Desculpa a expressão. Que isso? Não. Jesus não vem se casar com uma criança. Aleluia? Pegou? A igreja está muito menina ainda. Quando nós olhamos o que as igrejas estão fazendo, tem muito mais entretenimento do que avivamento, tem muito mais palco do que altar, quase não tem sacrifício porque se foi mudado, dá-se muito mais ênfase a louvores do que a palavra, dá-se muito mais ênfase à personalidade do que à santidade, muito mais ênfase a aquilo que nós vamos fazer no culto para atrair pessoas do que exatamente agradar o coração de Deus, aquele que deveria ser o culto. O culto não está mais cristocêntrico, mas está humanista e humanizado. Queridos, a igreja está menina. Criança ama pular. Coloque uma música, nós temos músicas nas igrejas para pular. É ou não é? E criança não pode ver, não importa a música, se é de Deus ou é secular. Ela começa a pular. Sabe por quê? Criança. Ela precisa de motivação. E quantos homens e mulheres dentro de igreja precisam ser motivados o tempo inteiro até para ir num culto, irmão? Você entende como que a igreja está menina? É ou não é? Tem gente que vem arrastado para trabalhar, não arrasta. Para fazer compra, não arrasta. Para ir no banco, não arrasta. Mas para a igreja tem tanto desafio, é Covid, é não sei o que. Menino, por que a igreja 2 anos paralisou? Eu sei que é uma palavra dura, mas sem confronto não há mudança. Só saímos da onde estamos quando há confronto. E confronto geralmente não é para menino, mas é para quem quer crescer, aleluia. Diferente da vida humana, a vida espiritual não se cresce se não tiver muito empenho, se não tiver muito compromisso, se não tiver trabalho, investimento. Você dá de comer para uma criança, ela cresce. Alimente bem, ela vai crescer, vai virar um adultocente com síndrome de Peter Pan. Conhece ela? A síndrome de Peter Pan são crianças adultas de 90 quilos com cabeça de 15.
90 quilos, mas uma criança. Sabe por quê? Porque comeu muito, mas não investiu nas suas emoções, na sua vida espiritual, em relacionamentos. Trocou-se relacionamentos. Quem é da minha época que brincava de amarelinho, de esconde-esconde, de pique, como que era? Pique-esconde, queimada, quem lembra? Alguém brincou? Queimada? As crianças não sabem o que é isso mais. Não sabem. Mas essas brincadeiras envolviam muito relacionamento. Quantas vezes eu chegava em casa com o olho roxo? Era da quem queimou mesmo o olho. E jogando bola, irmão, quantas boladas no lugar errado. Minha mãe falou, você não vai jogar mais bola. No outro dia eu estava lá. De novo, cadê a bola? Quantas vezes eu caí de árvore? Quem já caiu de árvore aqui além de mim? Subíamos em árvore, subíamos no telhado, queríamos, e colocava uma capa ainda, queria virar super-homem. Quem já fez isso além de mim? Meu Deus. Brincávamos de rolemã, lembra do rolemã? Irmãos, interessante, nós descíamos uma descida e esborrachava tudo, limpava e subia de novo para descer. Olha só, esse mesmo. Que tempo bom, mas precisamos crescer. Como é bom ser menino. As crianças de hoje se tornam... Já percebeu adultos brincando de Free Fire? Free Fire, falei certo? Não sai disso. Eternas crianças. O que tem a ver com esse texto? Pastor Maurício, me ajuda de novo? Homem de Deus, me coloca lá de novo, 1 João. Deixa eu trazer umas verdades aqui para os irmãos. Cadê? Primeiro João 2, vamos ler só 2 versos, 12 e 13. 12 e 13. A palavra filhinhos no grego original, koiné, que foi escrito, o filhinhos, ela vem da palavra teknon. A palavra teknon no original, ela quer dizer imaturo ou novo na fé. Não é criança pequena, é gente que está começando na fé agora, ou gente imatura, que é grande, mas ainda não tem maturidade ou conhecimento das coisas de Deus. Tem uma outra palavra que também arremete à palavra filhinho, que está no grego em Romanos 8,14. Eu preciso, pastor, abre para mim Romanos 8,14, depois a gente volta ali, a gente volta nesse texto de novo. Romanos 8,14. Obrigado. Vamos ler junto? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Notou a diferença no versículo? Fala filho também. Mas esse filho aí, ele tem uma diferença. Ele é guiado. Se ele é guiado é porque ele ouve a palavra. Quantos ouvem a palavra? Quantos ouvem a palavra? Quantos ouvem a voz do Senhor e obedecem esse comando? Aleluia! Glória a Deus pela sua vida. Olha só, a palavra não é teknon. A palavra aqui é teleitos. Teleitos é também traduzida para o nosso português de perfeito, adulto, maduro. Então, 2 palavras para filhinho. Só que o Senhor está mostrando o seguinte: nós precisamos crescer. Por isso que a palavra é estágio de crescimento, estágio de maturidade. Eu começo como filhinho, mas não posso ficar filhinho a vida toda. Eu preciso evoluir, eu preciso mudar o meu ciclo, eu preciso continuar crescendo na graça, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito do Filho de Deus. Aleluia! Eu preciso continuar crescendo, porque filhinho, ou melhor, teknon, eu não consigo discernir entre o mal e o bem. Qualquer vento de doutrina, qualquer proposta me leva. E outro problema, outra problemática de quem não tem maturidade espiritual, cristão, emocional.
a pessoa não se compromete com nada. Irmãos, estamos precisando de gente para trabalhar. Não, eu não quero trabalhar. Trabalhar não. Eu quero ficar aqui no meu cantinho, eu quero só adorar. Não quer fazer nada. E se pega algo para fazer, o primeiro conflito de relacionamento, não gostei, fica com um bico desse tamanho, faz birra e está saindo da igreja, está saindo do ministério. Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá na minha igreja é assim de quilo. Fala para o teu irmão assim, conhece alguém assim? O imaturo é o seguinte, ele convive com você até que você não faça ou não fale nada que desagrade. Eu estava estudando, eu tenho formação nessa área de terapia cristã, formei aqui na Unic. E nos estudos, eu não fiquei só naquilo que a escola forneceu. Mas interessante que teve alguns anos atrás uma pesquisa que demorou aproximadamente 8 anos para ela ficar pronta. E sabe com quantos anos o brasileiro chega na maturidade de idade? Aproximadamente, chutologia, pode falar. Aumenta. Quem falou 40? 45. Eu fiquei tão decepcionado. Falei, meu Deus, 45 os caras estão amadurecendo. Até os 45 anos, eles vivem numa busca desenfreada pelo que nós chamamos de hedonismo. O hedonismo, os irmãos conhecem a palavra hedonismo? O hedonismo é a busca da felicidade, custe o que custar. Frases do hedonismo: ninguém manda na minha vida. Frases do hedonismo: ninguém paga a minha conta, ninguém se meta na minha vida. Isso é hedonismo. Só que a pessoa não sabe a estruturação da filosofia. É lindo isso, mas é um humanismo centralizado no próprio eu. Na Europa, eu já estive na Europa, tem casas de hedonismo, clubes de hedonismo. Lá é muito, aqui não tem, mas não usa o nome hedonismo, lá usa. E a pessoa, antes de amadurecer, ela vive nessa busca desenfreada do hedonismo. Então ela se relaciona com muita gente, é mãe de 3, um de cada pai. Já viu isso? Tem 3 filhos, um com cada mãe. É pai de 3 e de ninguém. Tem filho com 3, mas não é marido de ninguém. Não se compromete com ninguém. Isso é a plataforma da imaturidade. Os irmãos já perceberam essas coisas? Imaturidade faz com que eu não me comprometa. Aí quando eu chego aos 45, cai a ficha. Aí eu falo, meu Deus, agora eu quero assumir um relacionamento. Só que o camarada está tão viciado num comportamento de solteiro, de viver sozinho, que quando ele entra num relacionamento, ou ela entra num relacionamento, é um relacionamento extremamente egoísta, porque já está viciado. É viciante viver solteiro, é viciante. Gerou 45 anos daquele comportamento, agora quer viver. Por isso que você vai encontrar gente que é casado, mas um mora ali, outro mora cá. Quem já viu isso? Cada um mora na sua casa, só se encontra para prazer, não para relacionar. Olha que coisa terrível do inimigo, mas é o que está acontecendo hoje em dia, no meio cristão. Eu anotei aqui algumas coisas. O que é maturidade? Anote. Segundo o dicionário, maturidade é ter o comportamento de acordo com a sua idade. Vou repetir. Maturidade é ter o comportamento de acordo com sua idade. Se eu tenho 45, tenha o comportamento de alguém de 45. Se você tem 30, tenha o comportamento de 30. Aleluia! Quem dá glória? Outra coisa, esse aqui é meu. Esse eu escrevi. Maturidade é ter equilíbrio em desenvolver relacionamento comprometido e responsável. Vou repetir. Maturidade é ter o equilíbrio em desenvolver relacionamentos comprometidos e responsáveis. Agora,
quando eu fui descobrir na Europa, se no Brasil 45 anos é a idade da maturidade, sabe quantos anos é na Europa para o povo amadurecer? Chutologia, pode. 54. 54. E fizeram uma pesquisa na Europa, no Brasil não tem essa pesquisa ainda. Fizeram uma pesquisa para saber o que estava acontecendo com alto nível de depressão, principalmente nos homens depois dos 50 anos de idade. E sabe quais eram os homens que tinham depressão? Homens solteiros que nunca se casaram com mais de 50 anos. A vida de solteiro, de hedonista, de não quero me relacionar, vai gerar alguma coisa futuramente. Misericórdia, né? Deixa eu falar aqui dos estágios então. Segundo o texto que nós falamos, tem 3 estágios. Primeiro, infantil ou criança. Infantil ou criança. Criança é muito relacional, eu não é? Quem tem criança em casa sabe do que eu estou dizendo. Ama abraçar, ama brincar, ama ser o centro das atenções. E chega uma visita, ele fica concorrendo com a visita, porque ele quer a atenção todinha dele. Ele quer a atenção toda para ele, é ou não é? Criança é assim. Aí entra um adulto 190 quilos na criança. Uma criança, ele quer a atenção toda para ele. Por isso que ele quer o louvor, porque o louvor é destaque, não é verdade? Limpar, não. Não é para criança, né? E se você falar alguma coisa com criança imatura, ele pede para sair. É ou não é? Conhece alguém assim? Ele é muito dado a relacionamento, pouco compromisso, pouca autonomia. Por isso que criança precisa dar banho, precisa ajudar para comer, precisa ajudar para vestir, precisa ajudar para limpar. Aí você vai para o espiritual. Você leu Bíblia, tem que ajudar a comer. Você orou, só crente 6 horas, nem toma banho espiritualmente, para se vestir também, para se limpar, está direto pecando e por aí vai. É uma criança espiritual. Nós precisamos ajudar as pessoas a crescerem em Deus, aleluia. Quantos querem? Quantos querem crescer? Quantos querem ajudar os outros a crescer? Aleluia. Criança espiritual, ele quer o altar, mas ele não quer o sacrifício. Ele quer as promessas de Deus, mas ele não quer cumprir nenhum dos princípios. Custa. Ele quer as bênçãos sem lidar com responsabilidades. Criança espiritual quer o cargo, mas sem um compromisso, porque o título é gostoso e é bom. Criança espiritual quer propósito, sem o processo. O processo dói muito. Criança espiritual quer relacionamento, mas não quer lidar com diferenças. Criança espiritual quebra mandamento e não quer colher as colheitas. Não quer disciplina. Criança espiritual quer plantar e quer colher tudo, mas só coisa boa. Conhece alguém assim? É uma delícia ser criança. É o tempo. Tem o tempo de ser criança. Mas diga para o teu irmão, acabou o tempo para você, amadurece. Dói o que eu estou falando, irmãos? Vocês achou que eu ia pregar aqui prosperidade, né? Uma delícia. Criança. Adolescente, segundo estágio. O adolescente, o jovem, diz a Bíblia, você é forte. O jovem, o adolescente é desbravador. Às vezes os pais não entendem muito seus adolescentes porque eles querem romper com aquela super proteção da mamãe. Principalmente as mães. Tem pai também assim. Eu percebi uma coisa na cultura dos cuiabanos. Tem cuiabano nato aqui? Tem, né? Cadê os cuiabano nato aqui? Vem de pai, de tio, de vô de cuiabano, cadê? Eita glória, que bênção. Eu sou cuiabano de coração, vim de São Paulo emprestado e fiquei por aqui. Que bênção. Mas eu percebi uma coisa na cultura dos irmãos. É muito comum os cuiabanos de verdade, quando eles têm terrenos grandes e quando os filhos vão aumentando e a família vai aumentando, em vez de casar e ir morar no outro, o que eles fazem?
você sabe. Vai fazendo puxadinha que fala? Vai fazer um puxadinho, constrói no fundo e vai. Quando vai ver aquela família, quando toca o sino da merenda, sai aquele, meu Deus, de onde saiu tanta gente? Brincadeira, irmão. Olha só, vocês percebem que tem umas culturas que elas patrocinam a imaturidade, elas dão continuidade no mesmo ciclo, sem permitir que as pessoas mudem ou avancem. Irmãos, está na hora de romper com algumas coisas para gerar crescimento. Tem que cortar o cordão umbilical de mamãe. Quando eu fui casar, irmão, eu sou o primeiro filho da minha mãe. Irmão Gilberto, foi um chororô em casa, irmão. Minha mãe falou, tá roubando você de mim. Pegou uma raiva da minha mulher, minha mãe. Aí a minha esposa falou, nossa, eu não sabia que sogra tinha esse problema. Eu falei, não fala mal da minha mãe. Não fala mal. Eu estava nesse ciclo. Ai, comida da minha mãe. Aí minha esposa falou, uai, você casou é comigo, não é com ela não. Vai embora então. O olho desse tamanho. Mas eu amadureci, irmãos, graças a Deus. A maturidade é uma bênção, irmão. Como é, minha esposa fala, graças a Deus, se você não é mais aquela criança que eu peguei para criar. Minha mãe falou, eu peguei uma criança, você mudou de casa sem mudar de mãe. E tem gente que chama a mulher de mãe, você já viu isso? Ó, mãe. Aí a mulher, ô pai. Eu vou falar como terapeuta, irmão. Tem imaturidade emocional escondida e maquiada nesse coração. Tem. Precisando de um terapeuta, eis-me aqui. Escute, o adolescente, ele está agora indo da fase da dependência, e ele vai para o extremo, independência, porque ele quer romper com aquele super proteção da mãe. Sabe, lembra quando a mãe ia atravessar a criança da rua, pegava na mãozinha, aí a mãe quer pegar de novo, aí diz, ai, solta, não pega na minha mão, eu sei atravessar, dá a mão aí, guri, dá a mão, quer atravessar, aí fica ligando para ele, é minha mãe, gente, aí os adolescentes, e aí a mãe, não atende, ele não atende, porque ele agora, não está errado não está, é um nível, é um estágio novo na vida do adolescente, ele quer romper com isso. Aí tem mãe que fala, pastor, ora pelo meu filho, agora ele quer ser independente de mim. Amém, irmã, graças a Deus que ele quer ser independente, é natural, é bênção, é bom. Pastor, falando isso aqui, alguém vai jogar a Bíblia em mim? Espero que não. É bênção. A independência do filho não é ruim, não. É claro que ele precisa continuar recebendo as regras, porque mora com a mãe e com o pai. Mas é muito positivo querer trabalhar, é muito positivo querer se relacionar, é positivo querer sair da casinha, aleluia. Você tem adolescente que foge de casa em nome da independência, porque o pai e a mãe, meu Deus, chega a ser opressor. Aí ele quer romper com essa superproteção, arruma até casamento. Pais, deixa eu dar um conselho, deixa eu ver o meu horário. Pastor, me ajuda aí, eu estou na metade da mensagem aqui, me ajuda no horário. Vai falando para mim, não tem a plaquinha do encontro com Deus? Você tem mais 30 minutos. Ajuda eu. Escute, conselho aos pais. Qual que é o problema dos pais hoje? É diferente da nossa geração do passado, que a gente sofremos, entre aspas, porque a nossa disciplina era o coro, na psicologia chama de coro. Então, como era o coro, a sova, a surra, a gente não quer reproduzir, e aí fomos para o extremos, para não reproduzir não batemos mais, fomos para a conversa demais, e a Bíblia diz que a disciplina é uma bênção do Senhor, a Bíblia fala isso. Escute, eu apanhei da minha mãe, tanto,
ela tinha um cinto vermelho, que era grosso, cheio de ferrinho. E ela não usava o cinto, só na gente. Deixava pendurado, tinha um preguinho na porta, deixava na porta. De vez em quando aquele cinto sumia da porta, e ela vinha assim, meu filho, venha cá, com a mão para trás. Eu falei, vou nada. Eu apanhava quase todo dia. Será que eu aprontava? Será que eu aprontava? E ela segurava numa mão e na outra e batia. E batia. E eu tentava correr rodando, ela rodava. Na minha cabeça eu fugia do cinto, ele me alcançava sempre. Cresci um bocado. A perna ficou veloz. E quando minha mãe vinha me bater, ela só batia com raiva. E eu descobri que quando eu fugia e voltava, quando acabava a raiva, ela não batia mais. Era um problema isso para minha mãe. Mas era assim que ela fazia com a gente. Conclusão, quando eu fugia, e ela não me alcançava mais. Um dia eu cheguei da escola, eu peguei minha mãe no quintal de casa, na mangueira, com estilingue, acertando no estilingada na mangueira. Eu falei, mãe, o que o senhor está fazendo com esse estilingue? Ela, você vai ver. No mesmo dia eu descobri a funcionalidade do estilingue. Irmão, só na cabeça a mulher ficou fera. De vez em quando eu raspo a cabeça, propósito com Deus, é só aqui atrás, irmão, tem aqui umas 3, 4 cicatrizes, pedrada da minha mãe, na funda, é funda estilingue. Ninguém apanhou de estilingue, só eu, Silvio Noel, em Cuiabá. Não é concorrência para ver quem apanhou mais, por favor. Mas é lembranças boas que nos trazem a memória. Preciso trazer a memória o que me traz esperança. Escute, quando nós tiramos dos nossos filhos a correção, nós vamos ter que lidar com algumas coisas. Quando os filhos decidem, principalmente adolescentes, mãe, eu vou comprar, eu vou fazer isso. Você não pode, talvez, falar assim, não faça. Tem coisas que eles vão decidir e é bom que decida, mas eles precisam ser responsáveis pelas decisões que eles tomam. Entendeu, irmã? Qual que é o problema do pai e da mãe? Eles decidem, aí você vai lá e paga a conta. Você gerou um imaturo dependente de você para o resto da vida. Entendeu? Na minha época, eu brigava na rua. Se eu apanhava de novo em casa. Quem era assim também era só eu, que tinha essa bênção na minha vida. Apanhava de novo, 2 vezes. Eu podia ter apanhado. Eu falei, bati, mãe, eu bati. Eu estou todo quebrado aqui, mas eu bati. Aí se alguém me dedava, eu apanhava 2 vezes. Conclusão. Os pais precisam ajudar as decisões dos filhos, mas não pode ser responsáveis, mas responsabilizá-los. Não poupe eles da responsabilidade. Glória a Deus. Deixa eu caminhar aqui. E os adultos? São os pais. Cadê os pais lá? Os adultos. Aí diz, pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem ele. Vocês conhecem. É um outro nível. Biblicamente, deixa eu dar uma aula de teologia para os irmãos, por favor. Aprenda a aprender sempre, obrigado. Se a criança é super dependente, não faz nada sozinha, até para se limpar. Lembra dessa fase? Não lembro, graças a Deus. O adolescente é independente, o adulto é interdependente. Biblicamente, qual que é a marca do ciclo do adulto? Gênesis capítulo 2. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e formarão a sua família. Sabe quando o judeu deixava de ser menino? Quando ele se casava. Vocês perceberam, irmãos? Irmã, que Deus te dê muitas bênçãos. Sabe quando que o judeu deixava de ser menino? Quando ele se casava. Não importava a idade, casou, é homem agora. Ele tem a sua família. Oh, glória a Deus. Mas já percebeu que hoje os casamentos e os relacionamentos estão sendo cada vez mais prolongados, cada vez estão se casando cada vez mais tarde? Isso é prova que as pessoas estão amadurecendo
cada vez mais tarde. Aleluia. Hoje até os pais que se casaram cedo dão conselhos, não casa tão novo não. Sabe por que faz isso? Você tem que ter primeiro para ser. A mudança, irmão, do hedonismo entrou dentro dos lares das nossas famílias. Só que a Bíblia diz que para amadurecer não é ter, é sair. Vou repetir. Segundo a Bíblia, amadurecer não começa com o que você tem, começa com a sua saída. Sai da tua casa e forma a tua família. Aleluia. Quando eu casei, nem colchão eu tinha para dormir. Dormimos 1 ano. Nos deram 4 colchonetes, nós juntávamos os colchonetes, mas toda noite nós acordávamos com os colchonetes, cada um parecia um mar vermelho, cada um para um lado, e nós tudo no colchão, 1 ano, mas casemos. É casemos que fala? Casamos, vencemos junto, compramos o primeiro colchão junto, aleluia, glória a Deus. Temos que ter essas conquistas. De vez em quando vinha minha mãe ou a mãe dela, oh minha filhinha, meu filhinho, precisamos cortar esse cordão umbilical, precisamos ter esse processo natural de crescimento. Interdependência para adultos fala muito, porque eu não sou dependente, eu tenho alguém que eu convivo, eu não posso tomar mais decisão sozinho, eu não posso fazer aquilo que eu acho logia da minha cabeça, eu preciso consultar a pessoa, porque por isso que o casamento é uma bênção, não é para ser feliz, é para ser santificado. Quem dá glória? A vida adulta traz o equilíbrio entre o relacionamento da individualidade e do relacionamento. Agora eu tenho alguém que dorme do meu lado. Antes eu tinha um quarto só para mim. Era só meu quarto, era minha bagunça, era minha sujeira, era eu. Agora não. A mulher chega lá, seu Silvio, a toalha em cima da cama, seu porco. Vai pegar essa roupa. Vai lavar, enxuga o banheiro. Meu Deus, como casamento é bom. Mas tem gente que não aguenta isso, quer fugir. Aí, quando eu era criança, quando nós brigávamos, a gente fazia assim com a mão, Belém, Belém. Como que era? Quem lembra? Belém, Belém. Fala para o teu irmão, para adulto não tem Belém, Belém. Sempre estou de bem. Você vai magoar, gente boa? Vai. Você vai ter que perdoar? Vai. Faz parte da vida do adulto. Adulto lida com isso. E eu quero falar aqui para encerrar, que eu acho que o culto termina 8h30. O quê? Tá. Me avisa. Eu anotei 10 coisas que é sinais de que você amadureceu. Não vai dar para falar os 10. Eu vou tentar 5. Pode ser? Meu Deus, vai virar meu próximo livro. Já tenho um livro escrito. Não trouxe porque acabou, graças a Deus. Vendi tudo. Eu falo sobre a identidade do cristão. Quem eu sou a partir da vida de Deus. Pode deixar. Escute. Primeira coisa que é sinal de maturidade que você amadureceu e deixou de ser menino. Primeira coisa, escute. Gratidão. É uma das coisas mais importantes na vida de alguém que tem maturidade. Gratidão é o remédio para a maior parte das nossas debilidades. Um coração grato, segundo Josué, pastor Josué, aquele assembleano, pastor dos casais, Gonçalves, obrigado. Pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte: gratidão é a memória do coração. Todo mundo que tem gratidão tem mais facilidade de relacionar e quase não quebra relacionamento. Quase não quebra. Ele continua, a pessoa erra com ele. Vou aguardar. Sabe por quê? Porque na gratidão é um santo remédio. A gratidão faz você não olhar só a pirraça da pessoa, o mau humor daquele traste que está com você, aquela ofensa naquela hora. A gratidão te faz lembrar de todo o histórico,
de vida. Meu irmão, os terapeutas estão usando hoje a gratidão para curar gente ferida da alma. Vocês sabiam disso? Hoje eles estão trocando ansiolites e remédios pela ferramenta da gratidão e usando doses diárias comportamentais, emocionais e psicológicas para injetar a gratidão como comportamento, como estilo de vida. Isso tem salvado as pessoas dos seus relacionamentos e feito as pessoas sair da síndrome do Peter Pan, do adulto docente, para um adulto que vive a maturidade no equilíbrio dos relacionamentos. Aleluia! Falei muito difícil? Quer que repete tudo? Então, a gratidão é essa bênção. Olha o que a Bíblia me diz. Em tudo dai graças. É empírico. Eu preciso dar graça por tudo. É uma ordem, é um mandamento. Sabe por quê? Porque isso é um sinal de maturidade. Eu cresci. Eu agradeço todos os dias a minha esposa. Isso é um padrão comportamental. Lá na minha casa, nesse sentido, eu sou salvo. Eu estou salvo. Ela me faz um prato de comida. Obrigado, meu bem. Ela fez a comidinha. Obrigado pela comida. Obrigado. Eu agradeço sempre. E mesmo que as pessoas errem comigo, está aqui o irmão Gilberto, que ele sabe, ele já viu tanta coisa na igreja lá. Gratidão, irmão. Pastor, não vou mais estar com o senhor, mas obrigado por você ter servido o ministério, está comigo todo esse tempo. Gratidão. E quando as pessoas erram, eu lembro de todas as coisas boas que eles fizeram. Só a gratidão, irmão, faz a gente ter um coração resolvido. O ingrato, você pode fazer tudo, mas um erro, acabou o relacionamento. É ou não é? Imaturidade faz com que a pessoa ande a 2 léguas da gratidão. Mas diga para o teu irmão, a partir de hoje, a gratidão será um estilo de vida, na sua vida e na minha também. Quem dá glória? Quem dá glória? Aleluia! Aleluia! Irmão, quando eu sou grato, eu sou menos insatisfeito, eu venço a murmuração, eu venço, nunca mais eu vou acordar reclamando do frio, ou do calor, da cama, ou do que eu vou comer, nunca mais isso morre na minha vida. A gratidão vence a murmuração, vence a rebeldia, nunca mais você vai reclamar de ninguém, e nunca mais vai ser pirracento. Quem é grato não faz pirraça. Quem dá glória? Quem dá glória? Eita. Segunda coisa que faz parte de uma pessoa madura, de uma pessoa que venceu a imaturidade, que está caminhando em maturidade. Segunda coisa, inclusividade. A pessoa é inclusiva. Glória a Deus. Ela inclui, ela agrega pessoas na sua convivência, mesmo que pensa diferente, mesmo que elas falem outras coisas diferentes daquilo que você pensa, ela consegue incluir e conviver com diferença. Só a maturidade te faz viver com indiferença. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, a gente vai ter que lidar com diferença na igreja, com diferentes na casa, no trabalho? Já teve gente muito diferente de você, do que pensa, do que fala na sua empresa, e você teve que conviver. Agora, o tanto que você convive bem é o tanto de maturidade que você tem. Quanto mais maduro, melhor é. Você consegue ter alegria mesmo na indiferença. Eles vão dizer o que fez ele assim. Maturidade, aleluia. Quantos recebem maturidade do Senhor? Quando eu sou maduro, eu sou inclusivo, porque eu respeito as diferenças e os valores dos outros. Eu respeito a decisão. Amém? Eu respeito. Tem gente que converte, irmão, por causa da imaturidade, rompe com todo mundo. Não, agora eu sou crente. Você é católico, você é macumbeiro, você é espírita. Não, irmão, não vou fazer isso. Eu não posso romper com eles. Primeiro, a minha família. Deus manda cuidar da minha casa. Segundo, eu vou fechar
porta da salvação, eu sou uma voz que clama no deserto e que proclama a verdade do Senhor. Eles precisam continuar tendo acesso a mim, porque quando vir um tempo da visitação de Deus na vida deles, eles vão pedir para quem orar, eles vão pedir para quem levar eles para a igreja, para mim. Eu não posso romper, mas a imaturidade nos faz romper com tudo. Agora eu sou crente, sabe? Eu não suporto o cheiro desse pecado. Deus me livre, pecadores. Meu Deus, irmão. Eu faço algumas atitudes para chocar mesmo. Me permita, sabe? Precisamos romper e ser mais inclusivo. Quando eu falo ser inclusivo, não é aceitar aquilo que Deus detesta, não. Vou te usar um exemplo aqui de uma irmã da minha igreja. Pastor, ligou a irmã. O senhor pode me atender? Posso, irmã? Vou aí. Fui na casa dela. Cheguei lá chorando copiosamente aquela irmã. O seu filho decidiu, da igreja, sair do armário. Você já entendeu? E verbalizou: mãe, eu quero contar para a senhora, eu sou gay. E eu quero que só me respeite. Ela chorou e desabou. Não, meu filho, você vai para o inferno e tal. Vai mesmo, irmão. E ela mentiu? Não. Mas ela falou: e agora, pastor, o que eu faço? Falei: irmã, você vai falar o seguinte para o seu filho: filho, eu amo você, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, você é meu filho. Não importa a sua decisão, você é meu filho, eu não abro mão. Mas eu não aceito a sua decisão, mas eu não abro mão de você. Ponto final. Ela fez isso. Que paz, pastor. Passou uns dias, o filho vem com outra bomba. Mãe, agora eu tenho um namorado e eu quero apresentar para você. E levou um namoradinho lá para ela. Ela quase caiu. Pastor, foi no banheiro e me ligou do banheiro. O que eu faço? Respira fundo, vamos orar aqui, oremos. Oremos? Oremos. Depois eu falei: respirou? Conselho. Irmã, você vai fazer a mesma coisa. Filho, eu amo você, eu não abro mão de você. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, eu também. E eu não aceito a sua decisão, mas eu respeito ela. Se você quer namorar com um homem, eu respeito, mas eu não aceito. Tá bom, pastor. Passou 2 horas, ela me liga: pastor, eu quase ganhei um namorado do meu filho para Jesus. Quando ela foi fazer o apelo, o filho: que isso? O senhor quer roubar ele de mim? Quase. Pastor, acho que eu vou ganhar ele para Jesus, vou acabar com esse casamento. Passou mais uns dias, vem ele com outra bomba. Piorou o negócio. Às vezes Deus permite essas coisas para nos levar a um crescimento mesmo e atitudes responsivas diante de Deus e das pessoas. Aleluia! A bomba aumentou. Mãe, estou namorando, eu e ele decidimos, vamos casar. Está quase cair de costas, mas o pior estava por vir. Nós vamos casar, mas eu vou morar, sabe na onde? Na onde, meu filho? Você sabe a resposta. No meu quarto. O quarto é meu. E o quarto dele tinha até frigobar. Um super quarto. Cama, TV, banheiro, tudo. Eu vou morar no meu quarto com meu marido agora. Pastor, o que eu faço, pelo amor de Deus? Falei: respira de novo, até eu vou respirar, irmã. Meu Deus, que vontade de ir com cinto vermelho de mamãe. Não pode. Mas qual que é o conselho bíblico para a senhora? Citei alguns textos. Falei: você vai falar a mesma coisa. Eu não abro mão de você, amo você, mas eu não aceito a sua decisão, respeito. Mas na minha casa, não. No dia que você quiser vir em casa, você é muito bem-vindo. Seu namorado para passar o dia, mas dormir, não. Não posso. É minha casa e aqui eu consagrei minha casa ao Senhor. Você é bem-vindo. Para visitar ele é bem-vindo, mas dormir não. Não aceito. Vou embora. Deus abençoe você. E foi o que ela fez. Chorou. Perdi meu filho, roubaram meu filho, aquela coisa de mamãe. Mas ela continua firme, está firme até agora lá, esperando o filho voltar e se converter.
Terceira coisa, eu preciso emendar aqui, que mostra maturidade. Terceira coisa, temor de Deus. Todo maduro é temente ao Senhor. Diga assim, temor a Deus. Alguém confunde temor a Deus com medo de Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus, você está notando? É gostar do que Deus gosta e desprezar o que Deus reprova. Vou repetir. Temor a Deus é gostar do que Deus gosta e desprezar o que Deus reprova. Quem diz aleluia? Provérbios capítulo 6. Deus abomina 6 coisas, e a sétima, Deus detesta 6 coisas, e a sétima ele abomina. Tem coisa que Deus não gosta, que foi o caso que eu falei para a irmã, Deus não gosta disso, você vai ter que reprovar. Então, eu vou ter que me posicionar, quando o meu patrão falar assim, eu vou fazer um culto aqui, aí Iemanjá, não vou dobrar. Vai perder o emprego, ok, mas o meu Deus reprova, e eu vou reprovar, aleluia? Uma irmãzinha da igreja, trabalhando para uma pessoa, disse, pastor, eu estou com um problema, porque eu sou a recepcionista e atendo os telefones para o meu patrão, e ele me manda mentir para os cobradores, o que eu faço? Eles vão falar para ele que você não vai mentir, que você dá fé. Pastor, ele também é da igreja. Eu falei, ixa, misericórdia. Mas você vai se posicionar, não é porque ele não obedece, você vai desobedecer, se posiciona. Pastor, ele disse que se eu não mentir, eu vou ser mandado embora. Filha, e agora? Está disposta a pagar o preço? Tô. E ela foi mandada embora para valer. E ele tentou mandar embora sem direito a nada ainda. É claro que ela recorreu a isso. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, temor a Deus é não negociar os valores que você tem dentro de você. Eu não vou negociar para te agradar. Aleluia? Eu vou ter que dizer não para algumas pessoas, para o namorado, eu vou ter que dizer não para o filho. A mãe teve que dizer, não filho, aqui parou tudo, morar aqui em casa não, vai ter sua casa então, porque a minha casa é consagrada ao Senhor. Aleluia? Não vou comprar cigarro para te agradar, não vou comprar bebida para te agradar, eu não bebo e reprovo, não vou, aleluia, não vou te agradar e negociar, os valores é o que me norteia, maturidade é ser posicionado. E último, vou encerrar aqui. Falta 6 ainda? Eu volto então, é que eu quero orar com os irmãos. Último sinal de maturidade. Eu falei qual? Me ajuda. Gratidão, temor a Deus, inclusividade e agora proatividade. Ser proativo diferente do mundo secular e profissional, que o proativo é aquele que faz sem esperar mandar. Na nossa linguagem, ser proativo é o contrário de ser reativo. O reativo é assim, eu trato você muito bem, eu te cumprimento, eu te dou água, eu te dou comida, eu sorrio e te abraço. Se você fizer o mesmo, se você me maltratar, eu te maltrato, eu reajo. Se você não me cumprimentar, eu reajo, eu não te cumprimento. Se você falar bem de mim, beleza. Se não falar, eu vou reagir e vou fazer o mesmo. E vou te tratar mal também, vou falar mal de você. Mas eu quero profetizar, irmão, aqui estão irmãos proativos, a nível emocional e espiritual, recebe em nome de Jesus. O proativo, ele não trata as pessoas de acordo com o que elas fazem com ele, ela trata segundo os valores interiores que ela tem. Ô glória, vou repetir porque eu gostei demais disso, por favor. O proativo não trata as pessoas de acordo com o que elas são tratadas exteriormente, ela trata as pessoas segundo os valores que ela tem intrínseco no seu ser. Aleluia. Deixa eu contar a historinha para vocês pegar. No tempo do jornaleiro, lembra? Quando jogava o jornal em casa? Esse jornaleiro passava todos os dias na mesma rua, então com a sua bicicleta ele ia anunciando, jornal chegou, e jogava na porta. E algumas vezes batia na porta e fazia aquele barulho.
E os vizinhos agradeciam, obrigado, obrigado. Mas tinha um que todos os dias, quando ele ia pegar o jornal de manhã cedinho, ele abria a porta e já saía xingando todo dia. Alguém perguntou, quanto tempo que você joga o jornal na porta dele? 8 anos. E tem 8 anos que ele me xinga todos os dias. Cara, eu jogava na cara dele o jornal. Olha o reativo. Mas ele prestou atenção que o jornaleiro fazia isso, e quando ele saía xingando, ele dizia, bom dia, senhor, Deus te abençoe, não sei o que e tal, até a mãe dele entrava no papo. Mas ele não reagia. E quando ele perguntado, então, por que você não reage? Porque eu não ajo de acordo com aquilo que ele faz, mas de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim, que é muito maior do que ele faz contra mim. Que nível tremendo. Irmão, sabe quem está dentro de você? Lembra da historinha do menino que foi lá, onde está Deus? Ele está dentro de você. Dentro de você. Como que eu vou reagir quando o mundo me maltratar, quando as pessoas falarem mal de mim? Eu não vou sair postando na internet, o diabo me persegue. Não, eu não vou sair me queixando e vomitando as minhas mazelas emocionais nas redes sociais, de jeito nenhum, porque a maturidade não permite eu fazer isso. Eu não serei reagente, mas serei proativo. Eu quero dizer para vocês que o Senhor escolheu essa igreja para amadurecer e crescer. A música, que ele cresça. Aleluia. Que ele cresça. Eu tenho mais uma coisinha aqui. Depois que a pessoa chega na maturidade, adulto, ele vai para velhice. Segundo, a meia-idade começa depois dos 60? A meia-idade? 45? Não, não fala isso não. Quando chega no patamar da velhice, é o ápice da maturidade. Após os 50 anos, segundo pesquisa, homens e mulheres maduros, é o tempo de maior felicidade da vida deles. Enquanto os que não se casam, os que vivem a vida de hedonismo, prazer por prazer, e viciados em comportamento de isolamento, entram em estagnação e depressão. Quem se envolve com relacionamento e cresce e amadurece, depois de 50, são os anos de maior alegria e felicidade. Eu quero profetizar que está vindo um tempo de felicidade, gozo e alegria na sua vida. Os melhores momentos estão por vir. Aonde aquilo que você produziu chega ao tempo da colheita. Colheita não é só neto que você vai ajudar a criar, não, mas é também desfrutar daquilo que você plantou, aleluia. Você vai desfrutar daquilo que você plantou, não só estabilidade financeira, mas principalmente estabilidade emocional, e principalmente você vai ver o fruto do seu legado. Quem está deixando o legado? Legado, irmãos. Você começa a ver os melhores frutos da melhor idade. Você vai começar não ser aquela pessoa que dá problema, que todo mundo inspira preocupação. Já viu? Não tem gente assim na nossa família que sempre a gente, como que está o fulano? Sempre está dando problema, sempre. Conhece alguém assim? Você está sempre, como que está aquela doida? Como que está aquele louco? Como que está sempre, está com umas demandas que some, dá uns piripaque, a família toda lá está se cansando até. Não. Chega um momento da sua vida, irmão, que você é o conselheiro da família toda. Glória a Deus. É a fase da experiência. As pessoas vêm para você, me dá um conselho. Aconselhe aqui meu filho. Casamento, igreja, o pastor. Você começa a gerar um legado que você começa a cuidar até da comunidade. As pessoas, os vizinhos. Olha, tem um sábio nessa rua.
ter uma sábia nessa rua. Irmãos, eu quero profetizar isso na vida de vocês. Jesus vai voltar e vai pegar uma igreja madura, que dá alegria para Ele. Aleluia! Eu encerro aqui. Eu quero orar com vocês. Você pode ficar de pé? É tempo de amadurecer. O texto me diz: paz eu vos escrevo. Dá para colocar lá de novo, meu pastor? Pastor Maurício, homem de Deus. Falei para ele outro dia que eu era o fã dele. Aí ele falou: eu que sou seu fã. Falei: não vamos brigar, não vamos brigar. Pai vos escrevo, é o verso 13 mesmo. Conheceste aquele que é desde o... Só adulto ele consegue olhar toda a história. Criança não consegue. Ele olha só o momento. Adolescente é desbravador. É importante um adolescente, mas ele só olha e atropela todo mundo. É ou não é? Atropela. A minha mãe não quer que eu me relacione, eu vou enfrentar todo mundo. O adulto não. Ele consegue olhar a história desde o princípio. É uma bênção, maturidade na igreja. Como é bom. Eu tenho uns irmãos lá que tem uma capacidade tremenda, irmã. Na minha igreja eu tenho, não é muita gente, mas eu tenho uns irmãos e irmãs com alto nível de maturidade, me aconselham, guardam meu coração. Eles vêm com todo cuidado. Meu pastor, eu estou vendo o senhor lidando com essa situação. Meu pastor, o senhor permite com todo cuidado. E eles dão aquela palavra de sabedoria. E eu mudo de ideia às vezes. Afoito ainda, porque eu sou jovem ainda, tá vendo, irmão? Não tem cabelo branco, só a barba. Afoito ainda, eles vão lá, me aconselham e me colocam numa linha. Que bênção ter gente madura. Homens, mulheres, sejam maduros. Sejam constantes. Maturidade nos faz conquistar todos os dias o relacionamento e nunca desistir deles. Vou repetir, só na maturidade. Lembra do filme? Todo dia o homem tinha que conquistar a mulher, porque dava aquele blackout de amnésia, ela se esquecia de um dia para o outro. Isso foi realidade, todo dia, todo dia. O nível daquele homem foi o nível de maturidade, talvez um dos maiores que já existiu. Porque só a maturidade faz isso, irmão. Maturidade me faz chegar todo dia no culto da minha igreja, mesmo com os faltosos, mesmo com aqueles que deveriam me ajudar no culto. Tem essas coisas, pastora? Faltou, fulano quer cantar, e me faz chegar aqui com alegria. Não é cara de hipocrisia não, irmão. Maturidade, coração resolvido, aleluia. Tem gente que o tempo inteiro é tempestivo, um dia com uma cara, outro dia com outra cara. Sabe por quê? Variações de humor, imaturidade. Mas Deus te dê graça. Deus te dê graça. É a minha oração por você. Eu queria que você, homem com homem, mulher com mulher, possível? Junta com alguém do lado ali, porque nós vamos orar junto agora. Irmão com irmão e irmã com irmã. Pega uma irmã, um irmão. Homem, procura aí um outro homem ali, que nós vamos ministrar uns nos outros. Procura aí, homem, um outro homem. Nós vamos ajudar esses homens. Aleluia. Isso, mexe aí, mexe aí. Glória a Deus, nós vamos orar juntos. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. Oh, aleluia. Ore comigo, ore pelo seu irmão. Espírito de Deus, nós estamos diante da tua presença neste lugar. Oh, aleluia. Rababashui karamanai. Nós oramos agora pela vida dos nossos irmãos e irmãs, homens e mulheres, que o Senhor trouxe nesse dia para ouvir essa palavra, para aprender, para crescer, para fluir, para mudar o ciclo da vida. Chegou o tempo de crescer, de romper com a imaturidade, com a meninice. Chegou o tempo de romper e cortar o cordão umbilical.
daquilo que nos mantinha preso à meninice. Meu Deus, que o Senhor gere em nós a maturidade, gere em nós crescimento, gere em nós um coração que não desiste das pessoas, uma alma grata, uma alma que não desiste de pessoas, que se compromete. Sua maturidade nos faz ser compromissados com Deus, com nossa casa, com nossa família. Gera homens e mulheres maduros dessa casa, amadurecidos, porque os melhores frutos é o fruto da maturidade. Deus gera líderes nessa casa. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo ciclo na vida dos meus irmãos, um novo ciclo na vida das minhas irmãs, um ciclo novo de crescimento, de gratidão, de restauração, de inclusão, de proatividade, de temor ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu rompo agora com toda imaturidade, corto o cordão umbilical da meninice, da criancice. Eu decido crescer, amadurecer, ser responsável pelos meus relacionamentos, pela minha família, pela casa de Deus, pelos compromissos com Deus. Em nome de Jesus, a partir desse momento, em Cristo, eu cresço e amadureço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado. Deus abençoe.